É inegável que One Piece é um dos mangás mais queridos de todos os tempos, mas ele talvez possa vir a sofrer futuramente de um problema que já afetou outras obras populares. Esse problema é não ter final. Isso mesmo, talvez não veremos o final de One Piece. Fica comigo até o final do vídeo que vou te explicar tudo isso direitinho. Fala pessoal, eu sou o Jota e bem-vindos ao canal Jota Nerd. O mangá de One Piece é publicado na revista Shonen Jump desde julho de 1997. Está prestes a completar 28 anos de publicação. Porra! Tudo isso? E sinceramente, eu não tenho expectativa nenhuma de que a história termine nos próximos 3, 4 ou 5 anos. Apesar da história agora estar em um ponto em que o final está mais próximo do que jamais esteve, quando paro para pensar em quanto de coisa ainda tem para ser resolvido na obra, é praticamente impossível vislumbrar o final em poucos anos. E essa demora toda no andamento da obra é um problema criado pelo próprio autor. O Eiichiro Oda é um grande desenvolvedor de personagens. Ele é um dos poucos que consegue criar um personagem e com poucas páginas fazer com que o leitor se apegue emocionalmente por esse personagem. Por exemplo, o desenvolvimento de personagens como Oden, o Coração, o Sr. Pink, a Gine, o Katakuri e muitos outros que bastaram algumas páginas para nos apegarmos tanto a esses personagens. Muitos desses personagens são secundários e alguns só aparecem em flashbacks, inclusive. Mas são tão bem desenvolvidos em poucas páginas que queremos ver mais deles. É muito provável que o Oda tenha desenvolvido a história de One Piece ainda adolescente e foi aprimorando até conseguir ganhar a publicação. E mesmo assim, ele vai desenvolvendo a história ao longo do tempo, conforme ele vai envelhecendo e amadurecendo. Ao contrário do que muitos possam pensar, a história não está toda pronta e escrita no escritório do Oda desde o primeiro capítulo até o último. O que ele tinha quando começou a escrever, muito provavelmente, era o núcleo principal de personagens, alguns dos antagonistas, algumas ideias das ilhas ao longo do caminho da história e o destino final. Se pensarmos bem, a premissa de One Piece é simples: um pirata com poderes que junta uma tripulação e sai pelo mundo para se tornar o rei dos piratas, e para isso ele precisa encontrar o One Piece. Então é isso que o Oda tinha na cabeça desde o início. O básico da história ele tinha pronto em sua mente, mas o seu desenvolvimento ele foi criando ao longo do tempo e vai conduzindo a história para o final. E nesse meio tempo ele cria personagens para interagir com o núcleo principal de protagonistas. E é aqui que eu vejo o porquê de One Piece estar demorando tanto para finalizar. Também tem outro fator que irei contar mais para frente que talvez seja o principal deles, vocês vão entender. Voltando aos personagens, o Oda criou tantos personagens secundários que para desenvolver esses personagens e suas histórias ele gasta muitas e muitas páginas. E precisou até criar sagas inteiras destinadas ao desenvolvimento desses personagens secundários. O próprio Oda já falou sobre isso em entrevistas, citando a criação dos Shichibukais, que fez com que a obra se alongasse muito mais do que ele previa. E faz sentido o que ele disse. Se pararmos para pensar, as sagas em que Luffy precisou enfrentar os Shichibukais, Alabasta, Thriller Bark e Dressrosa, se tirarmos essas sagas, elas teriam um impacto praticamente zero na história principal. Elas serviram basicamente para desenvolver novos poderes no núcleo principal de personagens. A história principal, que envolve os acontecimentos do mundo e de outros antagonistas mais relevantes, foi mostrada pelo Oda em cenas que acontecem fora dessas ilhas. E deixando bem claro que eu não acho ruim essas sagas, tá? Estou apenas dizendo que se tirarmos essas sagas, One Piece já teria economizado aí talvez uns 5 anos. E os acontecimentos verdadeiramente relevantes para a história, que se passam nesses arcos, caberiam tranquilamente em um único arco. Esse dom que o Oda tem de criar personagens acaba então sendo um dos fatores que dá essa sensação de barriga ao longo da história de One Piece. Vejam um exemplo dessa situação na criação dos Serafins. Essa é uma das poucas coisas que eu critico em One Piece atualmente. O Oda criou esses personagens como clone dos Shichibukais. Ou seja, novamente temos que ver cenas e mais cenas desses personagens que são cópias dos Shichibukais que já vimos anteriormente.
E pior ainda, quando temos que ver algumas dessas cópias lutando, sendo que nem o original teve seu momento de brilhar, como no caso do Serafim do Mihawk, que já apareceu em várias oportunidades e a gente ainda não teve o momento do Mihawk dar aquele brilho dele. Outro problema que faz a publicação se prolongar tanto é o fato de One Piece ser publicado semanalmente. Agora pensem comigo no trabalho que isso dá para o autor. Imagina você produzir um mangá semanalmente do zero, pensando no roteiro, desenhando em média aí 25 ou mais páginas para aproveitar umas 15, ligando todos os pontos desde o início da história até agora, fazendo referências, lembrando o nome de personagens, lembrando diálogos, roupas, detalhes, cenários. Gente, isso é muito trabalhoso. Agora imagina você fazer isso por quase 30 anos da sua vida e com pressão editorial de manter sua obra interessante e lucrativa. Então, como é um trabalho muito difícil para o Oda fazer de semana em semana, os capítulos são menores, têm menos conteúdo e isso acaba fazendo a publicação demorar muito mais tempo. Ou pelo menos a história demora a andar. Veja, se One Piece fosse publicado pelo menos uma vez por mês e só uma vez por mês, você deve estar pensando, mas só um capítulo por mês? Aí que não ia acabar nunca essa história. Mas veja, um capítulo por mês daria o Oda mais ou menos entre 45 e 50 páginas ou até mais para ele desenhar. Agora pense no Oda podendo fazer um capítulo de 40 a 50 páginas em um mês, mais ou menos, e tendo todo esse tempo para ele planejar tudo. A gente teria um capítulo muito mais enxuto, muito melhor, com narrativa muito mais bem feita e com mais conteúdo. Eu aposto que a história ia adiantar muito mais. A gente teria a sensação da história estar andando. É bom a gente lembrar que o Oda está com 50 anos atualmente. E como todo ser humano, ele está sujeito às limitações das condições físicas da idade, bem como está suscetível a qualquer tipo de coisa que impeça ele de terminar sua obra. Temos alguns exemplos de obras que até o momento não tiveram seu final por algum motivo, como é o caso do mangá de Berserk, cujo autor, Kentaro Miura, faleceu em 2021. Embora o mangá continue pelas mãos de seu antigo assistente e editor com base nos rascunhos deixados, nós nunca veremos o final da história como seria através das mãos de Miura. Tem também o conhecido caso do autor Jorge Martin e seus livros da saga Crônicas de Gelo e Fogo, que deu origem à série Game of Thrones. E aqui entre nós, ele nunca terminará esses livros, são livros de mais de 1000 páginas cada um. Segundo ele, faltam 2 livros. Talvez ele consiga lançar o próximo, que já está com um desenvolvimento um pouco mais adiantado, já está fazendo ele há muitos e muitos anos. Mas o último, eu duvido muito que ele consiga lançar. Ele parece ter perdido o interesse pela própria história. E temos diversos outros exemplos de mangás que não tiveram seu final por vários motivos. Agora o fator que eu disse que iria falar sobre ele e que é o mais relevante para One Piece ainda não ter chegado ao final. Esse fator é o comercial. Sim, One Piece, acima de qualquer coisa, é um produto e muito lucrativo. Pensem bem, você está com um produto em mãos que está lhe rendendo milhões. Você iria simplesmente abrir mão disso? Por mais que o autor ame sua obra e queira dar aos fãs a experiência gratificante de ler, de ver o final da obra, ele pensa também em sua fonte de renda, e One Piece é para o Oda a sua principal fonte de renda. Então, enquanto estiver dando lucro, a editora irá fazer de tudo para prolongar a publicação. Claro que o autor, quando estiver por satisfeito e não tiver nenhum impeditivo em contrato, ele irá finalizar a obra ao seu modo. Até porque a editora provavelmente irá continuar tendo lucros depois com outros produtos relacionados a One Piece. Mas engana-se quem pensa que Oda e a editora não pensam em lucro. Então, galera, para finalizar, é plausível pensar que por algum motivo podemos não ver o final de One Piece. Pense na quantidade de pessoas que já se foram e não tiveram a oportunidade de ler o final do mangá. Ou se acontecer qualquer coisa que impeça o Eiichiro Oda de terminar sua história. Eu torço muito para isso não acontecer, pois leio One Piece semanalmente desde 2010 e quero muito ver o final dessa obra tão incrível. Se vocês gostaram do vídeo, peço que compartilhem e deixem um like. Comenta aí o que vocês pensam sobre esse assunto. Até o próximo vídeo, tchau!
Música